Então, pessoas, como é sabido, né, de vocês, nós temos que fazer um projetinho final de curso para poder apresentar lá na nossa última aula. E esse projetinho, ele será feito no aplicativo Sway. O que é o Sway? O Sway, ele é uma ferramenta que ele parece com o PowerPoint, né, de apresentações. Então, ele faz umas apresentações, assim, bem bonitas, né? E ele é um pouquinho misturado com o site, que dá para a gente colocar algumas ferramentas ali. Podemos fazer um portfólio, tá? Então, vocês vão ver que ele é uma ferramenta, assim, ele é um jeito de apresentação ali diferente, tá? Um pouquinho mais simples do que o PowerPoint, só que ele tem aqui uns efeitos visuais mais bonitos, tá? Então, e é nele que vocês vão fazer o projeto de vocês. O que é esse projeto, Carla? Então, vocês que são professores, que trabalham em sala de aula, vocês podem montar um plano de aula no Sway. Por exemplo, eu vou falar sobre, igual no semestre passado, teve quem fez da consciência negra, né? Que já era lá na parte do segundo semestre. Então, eu vou colocar ali um vídeo, vou colocar a minha aula todinha, eu vou fazer um plano de aula sobre consciência negra no meu Sway. Aí eu vou colocar tudo, né? O que é que eu vou passar para eles? Vou passar um joguinho, vou passar um formulário, né? Eu vou passar um vídeo, vou colocar uma música. Então, quem está em sala de aula pode fazer um plano de aula, né? No Sway, com todas as ferramentas que a gente vai ver aqui agora. Quem está fora de sala ou é da parte administrativa, você pode escolher uma das ferramentas. Por exemplo, né, o Thiago aí, ele é do administrativo. Fala, eu gosto muito do Excel. Então, eu vou fazer um Sway do Excel. Como que o Excel vai ajudar no trabalho? Né? Então, aí você coloca um pouquinho do que é o Excel, do que você faz no Excel, e aí coloca ali uma planilhazinha, tá? Do que essa ferramenta vai ajudar você no seu trabalho. Deixa eu ver aqui o chat. Gente, eu tô travada para todo mundo? Não, tá. Ah, tá. Aqui não tá aparecendo nada, não. Você tá mostrando, Carla? Agora voltou, agora você voltou a mexer. Mas assim, a sua tela estava parada ainda lá nas tarefas e você também estava travado, o seu áudio estava ok. Então, se você estivesse me mostrando alguma coisa na tela, eu perdi tudo. Ah, tá. Pra mim Não apareceu mostrei nada na tela, não. Ah, então Tá? A beleza. gente Então tá tá bom. só conversando. Tá? Então, sobre o projeto final, gente, é isso. Quem está em sala de aula pode utilizar para fazer realmente um plano de aula, escolher um tema e colocar todas as opções aqui que a gente vai conhecer hoje. Ou quem não está, pode fazer sobre alguma ferramenta, em como que vai auxiliar o seu trabalho, como que você já utiliza aquela ferramenta. E aí, se vocês tiverem dúvidas, quando estiverem construindo, a gente conversa, tá? Eu vou compartilhar de novo, que é para mostrar onde que eu vou achar esse tal desse Sway, Carla. Então, aqui eu estou dentro do Teams. Dentro do Teams, se eu clicar aqui nas 9 bolinhas, eu não vou conseguir ver o Sway, tá? Ó, eu tenho outras ferramentas, mas eu não tenho Sway. Eu vou clicar onde? Eu vou clicar aqui em Microsoft 365, que é para eu conseguir enxergar os meus outros aplicativos, tá? Se você clicou, estava lá no Drive, estava em outro lugar, clicou e já apareceu, bacana, pode clicar. Eu vou clicar aqui nas bolinhas de novo. Ó, agora já apareceu aqui, ó. Ele é um verdinho, tá? Ele parece até conforme, só que aí ele, ao invés do F, ele tem um S, tá? Então, ele chama Sway. Podem clicar aí, que vai aparecer para vocês. Por enquanto, não precisa fazer nada, eu vou mostrar alguns modelos, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, um Sway em branco, que é o que nós vamos fazer já já, com base em um modelo. Então, por exemplo, você já tem ali um documento um doc mesmo, né? Um documento no Word, ou você tem um PowerPoint, ou você tem um PDF que tem algumas imagens. Então, você pode fazer com base em algum modelo. Lógico que não vai vir bonito igual tá? Então, ele vai puxar texto, ele vai puxar as coisas, mas depois você tem que dar uma organizada.
Eu vou clicar aqui em mais modelos só para mostrar um pouquinho mais do que é o Sway para vocês, tá? Não precisa clicar em nada. Vou clicar aqui nesse portfólio, colagem de fotos. Então, ele abre o modelinho para a gente ver como que está, ó. Esse daqui, ele é uma navegação horizontal, tá? Então, se vocês verem, ó, ele tem aqui o menu, digamos assim, né? Nesse primeiro aqui, ó, que ó, eu tenho as seções, por isso que eu falo que ele parece também um pouquinho com o site, porque aqui ele tem home, seção 1, 2 e 3. Aí tem o xizinho para fechar, e aqui eu tenho as setinhas para mim ir passando para o lado, tá? E vocês verem que ele mistura, nessa versão horizontal, ele mistura um pouco de informação, ele vai rolando como se fosse um PDF horizontal mesmo, que você vai passando e ele vai misturando um pouquinho as informações, ó. Tá vendo? Então, essa é, por exemplo, o portfólio. Eu vou fechar, vou procurar um outro modelo aqui. Deixa eu ver esse boletim informativo, se ele é num outro formato. Ó, esse daqui, ele é no formato vertical, tá? Então, eu tenho aqui o título, uma imagem aqui. Aí, eu vou descendo, ó, nesta edição. Aí, eu tenho aqui as informações, veio o título, tá? Ó, tenho aqui algumas informações em destaque. Ó, tá? Então, esses são alguns modelinhos. Se eu quiser pegar esse modelo, o que que eu faço? Clico em iniciar a edição. Vou mostrar só mais um aqui. Deixa eu ver. Esse daqui, história de férias. Também é vertical, tá? Ó. Aí tem as fotos. Aí vem uma fotona aqui. Tá? Ó. Então, esses são alguns modelinhos do Sway. Nós vamos clicar aonde? Em novo Sway em branco, tá? Aqui, ó. Aqui embaixo vocês têm o Sway que vocês criaram ou compartilharam com vocês. Aqui embaixo a gente ainda tem outros que outras pessoas criaram, tá? Inclusive, se vocês clicarem, vocês vão ver, assim, a maioria tá em inglês, né? Mas, por exemplo, soluções para o mundo. Então, tem um monte de alguns Sways aqui já prontinhos que vocês podem, inclusive, criar e editar para poder ter aí mais ideias. Mas agora a gente vai em novo Sway em branco. Então, cliquem. Primeira parte. Primeira parte, aqui, ó, vamos ver os menuzinhos aqui em cima. Então, aqui eu tenho Sway. Se eu clicar aqui, ele volta, ele vai lá para os aplicativos. Se eu clicar em Sway, ele volta para aquela página inicial. Vou deixar aqui para ficar gastando internet. E temos aqui dois menuzinhos. O enredo. O que é o enredo? É a sua história, né? Então, o que para você editar ali a parte de texto, de imagens. Então, para você editar tudo, é onde? Em enredo. Aí, depois, a gente vai clicar em design para ver como que está ficando. Primeira coisa, o título do Sway. Então, vamos lá, né? Vamos colocar a imaginação aí para funcionar. Eu, como sempre, não tenho nenhuma. Então, vou fazer aqui um sway sobre o Microsoft. Vamos lá. Então, coloquei aqui meu título. Lembrando que a gente tem aqui alguns destaques, tá? O que que a gente pode colocar? Esse enfatizar seria o negrito, tá? Vou colocar aqui, ó, 365 em negrito, que é o enfatizar. E esse destacar seria o itálico, tá? Ó, que aí ele fica deitadinho. Se eu quiser colocar um link para o Microsoft 365, eu posso, tá? Então, eu seleciono aqui, coloco um link. Vamos supor que eu copiei lá o link, né? Vou colocar. Então, posso colocar um link aqui de cara no meu título. Se eu não quiser, clico de novo e tiro, tá? Vou tirar porque senão meu título não vai ficar muito bonito. Então, aqui, ó, eu tenho a informação do texto e aqui eu tenho a tela de fundo, que é o que vai ficar, porque aqui é a minha capa, né? Então, eu posso colocar aqui uma imagem. Então, aqui eu tenho algumas sugestões de pesquisa. Vou clicar nessa primeira aqui. Deixa eu clicar aqui em Microsoft 365. Então, o que que a gente pode pôr? A gente pode pôr imagem, pode pôr vídeo.
Então, podem procurar uma imagem aí bonita. Vou pegar essa daqui que tem os aplicativos. Então, você seleciona uma imagem e coloca. Tá? Então, o que é para vocês fazerem até agora? Colocar o título e uma imagem. E aí, depois a gente vai ver a parte do design. Ok? Então tá. Então colocou aqui, ó, título. Vou ver aqui o design. O que é o design? Ó, o jeito que tá ficando. Então eu coloquei um título aqui, mas na minha imagem já tem o título, né? Eu poderia tirar isso daqui. Então essa é a forma que as pessoas estão vendo. Tá, Carla, mas eu não gostei. Então aqui, ó, na parte de cima eu tenho uma paletinha, aquelas paletinhas de pintura que tá escrito estilos. Você vai clicar. E aqui a gente já tem a nossa, aquela primeira que eu falei para vocês, ó, vertical, que a pessoa vai descendo, né, para poder ver todas as suas informações. O horizontal, que é onde ele vai ali se misturando, né? Como a gente não tem muita coisa aqui ainda, então não tem como a gente visualizar ainda. E os slides, ele fica slides mesmo, ele não mistura, tá? Informações, ele passa de quadradinho para quadradinho, de seção para seção. Essa é a diferença do horizontal para o slides. Aqui na parte de baixo eu já tenho, ó, alguns temas, tá? Que vocês podem colocar. Então eu vou trocar aqui meu tema. Aí você seleciona e vê, ó, tá? Então ele tirou o vermelhão lá da minha imagem. E vocês podem, né, escolher qualquer um. Sempre quando a gente for colocando, depois vocês podem voltar e trocar. Aqui em personalizar é para vocês escolherem outras cores, tá? Ó. Aí vocês escolhem a fonte, fala, ah, eu não gostei dessa fonte, tá legal, mas eu não gostei. Então você vem aqui, ó, e tem algumas fontes para trocar dentro daquele tema, tá? A gente não vai ter ali todas aquelas fontes que a gente tem lá no Word, que a gente tem no PowerPoint. A gente não tem todas elas, tá? E cada tema também tem as tipagens de fontes que você pode escolher. Sempre vai ter ali o título e o texto embaixo, né? Como que vai ser escrito, e você não pode ficar alterando para poder ter uma padronização. Animação, vocês viram que quando eu passo de um lado para o outro, ele já tem um efeito de animação? Então, eu não escolho aquelas animações, ele já vem pronto. O que que eu posso escolher? Posso escolher como que vai ser. Ah, vai ser intensa, vai ser moderada, vai ser sutil? Então, se você vê que está muito cansativo, você pode vir aqui e trocar e colocar uma moderada. Tá? Mas o tipo de animação, de efeito, a gente não pode colocar. Tamanho do texto, tá muito grande, tá muito pequeno, então aqui também você pode, tá, mexer e selecionar. Então essa é a parte do design. O design ele já vem bem enxutinho, tá? Depois a gente pode ir sempre mexendo aqui. Então eu tô aqui na parte de design e vou voltar para onde? Para o meu enredo, beleza? Então no enredo é isso, ó. Vocês viram que quando eu coloquei a imagem aqui, apareceu aqui ponto de foco. O que é esse ponto de foco? Minha imagem ela é bem grande, né? E aí eu posso, quando às vezes eu acesso no celular, ou acesso em tablet, ou dependendo da tela que eu acesso, às vezes as pessoas não vão conseguir ver a minha imagem como um todo. Ou eu quero destacar algum ponto naquela imagem. Então, por isso que tem pontos de foco. Vocês vão ver esse ponto de foco em todos os lugares onde vocês inserirem imagem, tá? Então, eu vou clicar aqui em ponto de foco. E aqui, ó, eu vou clicar onde que é importante ver, ó. Então, onde que eu acho importante? Eu acho importante essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui eu não acho importante. Ou se você achar que é importante. Ah, não, Carla, a figura inteira é importante. Você tem que marcar aqui, porque aí, independente de onde ele acessar, ele vai ter a imagem inteira, ele não vai cortar a sua imagem. Mesmo que ela fique pequenininha no celular, ele vai mostrar a imagem toda e a pessoa, né, dá um zoom ali no celular para poder enxergar.
tá bom? Então, eu aqui, se você quiser pôr um foco em algum lugar, você seleciona com as bolinhas. Se você achar que não, você clica aqui e aí ele define, tá? Ó, e aqui tem a demonstração, né? Se for no tablet deitado, vai aparecer assim. Se for no outro, vai aparecer assim, ó. Tá vendo que no celular ele já cortou um pouco da logo? Por quê? Porque eu coloquei que, para mim, é importante aparecer essa ferramenta aqui. Então, se ele tiver no espaço maior, ele vai ver tudo, mas se ele tiver no celular, ele vai ver o que eu acho importante. Então, isso é pontos de foco. Todo lugar que aparecer imagem, você pode fazer isso para você selecionar o que você quer que apareça. Então, essa, ó, cada quadradinho desse, gente, é uma seção, tá? É um ponto, uma partezinha que vai estar lá no nosso Sway. Aqui em cima, vocês vão ver que tem detalhes, tá? Porque ele fecha nos quadradinhos, mas dentro dos quadradinhos nós temos os detalhes. E esses detalhes vai depender do tipo de coisa que a gente adicionou. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, ele desmembrou. Ele desmembrou o quê? O texto com a imagem. Se eu quiser colocar uma legenda, tá? Para imagem, eu posso, para minha tela de fundo. E ainda assim, como a gente ainda está no título, posso colocar um logotipo. Por exemplo, posso colocar logo lá do CRT do Gama, tá bom? Então, sempre que vocês clicarem em detalhes, ele abre o espaço maior e aí vocês conseguem ver outras coisas. Tá vendo que agora já apareceu, ó, marcadores, números, link, tá? Então, aparecem mais coisas quando eu clico nos detalhes. Vou clicar fora. Pronto, tá? Então, quero ver mais, clique em detalhes. Quero adicionar agora um texto, né, Carla? Eu vou colocar aqui, coloquei o título, mas eu quero colocar um resuminho do que é o Microsoft 365. Então, eu vou clicar aqui no mais, e aí, aqui tem tudo que eu posso colocar no meu Sway. Os sugeridos é um misto de texto, mídia e grupo, tá, gente? Então, os sugeridos, ele pode não estar da mesma maneira para vocês. Eu vou começar aqui em texto. Texto, o que eu tenho? Eu tenho o título e tenho um textinho básico. Como eu já coloquei meu título, eu vou colocar um textinho, tá? Então, vamos lá, ó. Clique em texto, texto, ou em sugeridos também vai ter texto, tá? Eu tô indo aqui no menuzinho certinho só para vocês fixarem. Então, clique em texto e texto. O ideal, gente, para vocês fazerem o Sway de vocês, não é copiar, tá? Né? Vocês vão lá, pesquisa e coloca lá com a palavra de vocês. Mas eu vou pegar um texto aqui, rapidinho da internet, né? Só para colocar um textinho lá. Então, ó, eu vou colocar aqui, e aí eu coloco que a fonte é a Wikipédia, né? Gente, ó, sempre quando vocês forem colar texto, né? Eu já dei essa dica lá no Word, só que vocês podem colar sem formatação, tá? Para você não pegar a formatação de outro site. Então, aqui, ó, botão direito, ao invés de só colar, eu vou colocar como texto sem formatação. E aqui embaixo eu vou pôr a fonte. Tá? Só para não dizer que eu tô copiando tudo. Então, coloquei um textinho aqui, basiquinho. Então, coloquei aqui meu título e coloquei um texto. Quando eu clico aqui no texto, gente, ó, ele está aqui como cabeçalho, né? Tem lá o mesmo enfatizar, destacar, tem os marcadores aqui. E sempre que vocês virem esses quadradinhos aqui, pessoal, também vai ter nas imagens abaixo, é a questão do tamanho, da ênfase que vai dar quando você for visualizar. Tá? Então, eu vou clicar onde agora para ver o meu Sway? Lá em reproduzir, lá em cima. Lá no menuzinho lá em cima. Então, eu vou clicar aqui em reproduzir para vocês verem como que tá ficando, ó. Tá vendo que o textinho já começou a aparecer aqui? Então, aqui eu tenho a minha capa. Aí, eu venho aqui para o meu texto. Vou voltar em editar. Se eu colocar aqui maior, ó, tá vendo? Maior. Então, ele ficou maior. Então, a ênfase dele vai ser maior, ó. Ficou maior aqui, tá vendo? Até nem coube, né? Então, sempre quando vocês forem editando, vocês vão clicando em reproduzir para poder ver como que tá ficando. Isso daqui também serve para imagens, tá, gente? Esse grande, pequeno aqui, é sempre nesses quadradinhos. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui esse... Vou colocar a fonte, vou colocar só um link, né? Que tá feio pra caramba isso aqui.
colocar só um link aqui, tá? Então, vou colocar link, o link da web aqui. Eita, não foi? O link deve estar quebrado. Vou entrar aqui. Vão colocando aí as coisas para vocês. É o link daqui que dá mais certo. Tá, então coloquei aqui a fonte. Então, nós colocamos o título e colocamos um texto. O que mais que podemos colocar? Então, se você quiser colocar, né? Agora eu vou falar do Word. Então, vocês têm que colocar o quê? Um título. Né? Então, vamos adicionar aí um título. Vou colocar aqui o Word. Editor de texto. Coloco uma tela de fundo, tá? Se quiser colocar a tela de fundo, vai ficar do mesmo jeito, tá, gente? Ele vai ficar grandão. Ah, Carla, eu não quero pôr o texto de fundo, não. Eu quero colocar umas imagens aqui sobre o Word. Então, onde que a gente vai? A gente vai clicar aqui no maisinho. E é mídia, não é mídia? Então, eu vou clicar em mídia. E vou clicar em imagem. O que que a gente pode colocar em mídia, gente? A gente pode pôr uma imagem, um vídeo, um áudio, esse inserir, que é o que eu vou mostrar lá no Forms. Lembra que eu falei que tinha aquela embedzinha para a gente colocar aqui dentro? Então, é inserir aquele códigozinho lá. Nós vamos colocar primeiro uma imagem. Então, clique em imagem. Ele já abriu aqui a pesquisa para mim da imagem. Eu quero agora o Word. Quero alguma imagem sobre o Word, né? Que eu estou fazendo sobre o Word. Então, vou colocar a logo nova dele aqui. Vou colocar essa imagem. Então, pronto. Coloquei aqui o Word, né? Tá vendo aqui que tem pontos de foco e aqui apareceu mais 2 quadradinhos, né? Se eu clicar lá em reproduzir, ó. Então, vi aqui, ó, editor de texto, e aqui a minha imagem está pequena, certo? Se eu voltar lá e colocar uma imagem maior, para ele ficar em destaque maior, essa partezinha dessa imagem, quando eu reproduzir, ele vai estar um pouco maior, ó. Tá vendo? Ficou maior. Tá? Então, sempre que tiver as imagenzinhas aqui, ó, os quadradinhos, vocês coloquem o tamanho, vai lá em reproduzir para ver como que tá ficando. Tá bom? Então, nós colocamos uma imagem. Agora, podemos colocar o quê? Vamos pôr um videozinho também? Então, clica aqui na setinha, lá em mídia, eu vou colocar um vídeo. Vídeo sobre o Word. 15 minutos é muito, mas tá bom. Vou pegar esse mesmo aqui. Vocês podem colocar qualquer um também. Só não clique em reproduzir, tá? Para poder não mexer com a internet de vocês. Gente, tá tudo bem por aí? Vocês estão muito quietinhos. Tranquilo, eu até então comentei que ele tem uma proposta parecida com o Prezi, né? Só que ele é melhor do que ele. Assim, melhor não sei, mas ele é mais simples, né? Porque o Prezi, ele é assim, ele tem muito efeito visual, que vai e clica assim. Mas ele é mais simples e fica bacana. Só que as melhores coisas do Prezi são pagas, né? É, tem isso também, né? E aí a gente, como professor, a gente usa só a versão gratuita. Então, ó, vamos ver como é que tá Só ficando. aperitivo. Diga. É só aperitivo. Ó, tá vendo que meu vídeo... Eu tô achando ele mais parecido com o site do Canva. Ah, é. Também. O site do Agora Canva Canva. também Tudo da tem. Ned agora é Canva. Eu tô vendo aí que vocês estão... Eu estava criando o website ontem com os meus alunos e os passos são bem parecidos, bem interessantes. Uhum. Por isso eu falei que ele é bem, tipo assim, ele não tem bem uma definição, né? Ele é uma mistura, assim, meio de uma apresentação, assim, diferente. Então, aqui, ó, eu achei o texto pequeno, o vídeo pequeno, então eu posso colocar o vídeo maior, tá? Ó, então, eu venho aqui, coloco maior, vou em reproduzir e dou uma olhadinha para ver se tá ficando legal, ó. Ficou maior, gostei.
Então, volto para minha edição. Lembrando que esse layout de horizontal assim é um gosto meu, tá, gente? Se eu colocar aqui, por exemplo, no design, eu vou colocar o estilo vertical só para vocês verem como que tá ficando o meu. Vou clicar aqui em reproduzir. Ó, vai para baixo, tá? Aí tem o Word. Eu, particularmente, eu gosto mais do horizontal, mas vocês podem escolher o estilo e vai depender da proposta do que vocês estão colocando também, né? Então, para editar, sempre no enredo, tá? Voltei para o enredo. Vou clicar aqui no maisinho. Então, em mídia, gente, a gente já colocou imagem, vídeo e o áudio. O áudio você pode colocar qualquer tipo de áudio, tá? MP3, Wave. Aí as extensões tem algumas que ele não aceita, mas aí você pode colocar um podcast, pode colocar uma música para ele clicar e ouvir alguma explicação. Vamos ver se. Vamos colocar aqui. Limite o tamanho do arquivo. Tamanho não sei te falar, Jean. Tá, o limite do tamanho dele. Vamos ver se ele fala aqui. Não fala, não. Ele só vai falar quando você puxar um arquivo. Uhum. Sim, não, mas aí é só se exceder. Se não exceder também, não vai Exatamente. falar. Exato. Mas, ó, ele tá inserindo aqui uma musiquinha, tá bem aleatório. Pelo último teste que eu fiz foi 16 megas. 16 geralmente é para áudio, para áudio não, para imagem, para essas coisas. Acho que para áudio pode ser um pouquinho maior o limite. Então, gente, eu vou colocar aqui um título enquanto ele coloca ali meu. Quem quiser falar, pode falar. Tem que dar carinho no gato também, né? Quem é que tá fazendo carinho no gato aí, gente? Tem gatinha, Eliane? Ele mesmo abriu o microfone. Ai, essa foi boa. Gente, eu vou lá no Forms, não precisa ir só para mostrar, eu vou mostrar para vocês aquela parte de pegar a embed, tá? De pegar o código, vou colocar aqui nesse curso de informática. Ó, lembra que lá na parte de coletar respostas, eu falei que a gente tem esse códigozinho aqui, ó, que são as embeds, as tags, né? Então, todo lugar que tiver isso daqui, ó, o que que é para isso? Isso daqui é para você inserir a ferramenta dentro mesmo, ou do blog, ou do site, tá? Porque quando você insere um link, o que que acontece? A pessoa tem que clicar no link e tem que ir para um outro lugar, certo? Então, ele sai ali do seu sway. Quando a gente faz uma apresentação, quando a gente faz um site, a gente tenta concentrar tudo lá dentro, que é para a pessoa não sair, porque se ela sair, depois ela não volta, tá? Isso é um pouquinho de marketing também. Então, quando eu pego todo lugar que eu tiver que tem essas incorporações. Isso, senhor Jean, muito obrigada. Então, a gente pode copiar e pode colocar aqui, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui Microsoft Forms, vou colocar aqui, ó, em mídia, inserir. Tá vendo que são as mesmas tagzinhas, né? Que abre e fecha lá do HTML? Então, eu vou colocar o meu código aqui. Acho que no PowerPoint tem também, tá? E aí você pode colocar o PowerPoint aqui. Então, é uma tagzinha aqui. Algumas coisas, né? Igual lá no site, às vezes a gente pega contador de visitas, né? Então, algumas coisas não dão certo, tá? Às vezes a gente pega lá o código, pega e coloca aqui, algumas coisas não vai dar certo porque ele não é um site em si, né? Então, ele tem padrões do que ele aceita. Vamos clicar lá em reproduzir para ver se ficou certinho. Ó, o áudio. Cadê o áudio? Aqui, ó. Tá? O áudio, do jeito que ele ficou aqui. Eu não vou nem tocar porque é uma música, depois vocês vão julgar o meu gosto musical. Ó, o Forms aqui. Então, ele está aqui, tá? A pessoa vai clicar para iniciar. Eu não tenho que clicar e ir para outro lugar. Ah, Carla, eu não gostei desse tamanho, não ficou legal. Então, o que que eu vou fazer? Ó, colocar ele um pouquinho maior. Coloquei ele um pouquinho maior. Vou lá, olho de novo, ver se tá legal. Ó,
Já ficou um pouquinho melhor, tá vendo? Então, a pessoa ela vai responder o formulário. Então, aqui no plano de aula, gente, também é legal. Você faz ali, então eu vou primeiro mostrar um artigo para eles, depois eu vou mostrar um vídeo. E aí, depois desse vídeo, vai ter um PowerPoint de uma explicação. Você pode pôr o PowerPoint aqui também. E aí, depois eu vou colocar, por último, um testezinho no Forms para poder identificar se eles entenderam a matéria. E aí, você já coloca tudo dentro do seu Sway, sem eles terem que sair daqui, tá? Então, todas essas incorporações que a gente faz, ele fica tudo dentro, tudo bonitinho aqui. Carregar é carregar um arquivo, tá? Quando a gente usa esse carregar arquivo, gente, posso colocar um PDF, posso colocar um Word, só que aí o que que acontece? Ele meio que desmembra, tá? Por exemplo, eu tenho a proposta do curso aqui. Quando eu clico no carregar esse arquivo aqui em PDF, o que que ele vai trazer? Ele vai trazer pedaços desse meu PDF, vai colocar aqui, e aí depois eu posso editar, posso colocar imagens. Então, pode ser legal ou pode não ser. Tá? Então, esse carregar é para você pegar arquivos que você tenha no seu computador que você queira incorporar no seu Sway. E aí ele vai colocar pedaços dele aqui dentro da sua apresentação. Então, agora, o que que eu quero? Agora eu quero que a gente vá lá, ó, que texto e mídia, ok. A gente vai em grupo, tá? O que que é grupo? Grupo, a gente viu assim, como que coloca tudo bonitinho, só que grupos são, digamos assim, que organizações no layout, tá? O clássico é o automático, que é o que sempre está, tá? Então, automático é o que vocês já estão vendo. Vamos clicar aqui em grade. O que que é grade? Por exemplo, eu quero colocar uma galeria de fotos. Como que vai ficar legal essa galeria de fotos? Grade, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vamos colocar aqui em grade primeiro? Então, vai lá no maisinho, repetindo. Maisinho, grupo, grade. E aí vai aparecer esse layout aqui, ó, grupo grade, que tá bem aqui. E nós vamos clicar onde? Em adicionar conteúdo. O que que você pode pôr aqui? Você pode pôr texto misturado com imagem, misturado com documento e misturado com vídeo, tá? Você não precisa colocar tudo igual. Deixa eu clicar aqui na imagem, agora eu vou colocar aqui forms, né? Vou colocar aqui, selecionar aí algumas. Vou adicionar. Gente, tudo, ó, essa é uma imagem, tá? Então, aí eu posso colocar aqui a minha legenda. Vou colocar outra. Então, eu clico no maisinho de novo, tá? Ó. É uma imagem? Não, agora eu vou pôr um vídeo. Vou misturar vídeo com imagem aqui para vocês verem como que vai ficar. Vou achar um menorzinho aqui. Ver se eu consigo. Esse mesmo. Então, tá ficando tudo embaixo do outro, professora. Tá ficando tudo embaixo do outro. Só que quando eu for visualizar lá, ele vai ficar na grade, tá? Então, vamos colocar pelo menos 3 coisinhas aí. Vou colocar mais uma imagem. Ó. Então, estão vendo que ele está tudo dentro desse quadrado aqui, grupo grade, certo? Então, tudo que tiver dentro desse grupo grade, eu clicar aqui no maisinho, ele vai ficar nesse formato de grupo. E quando eu clicar lá em reproduzir, ó, vai ficar em grade. Quanto mais eu for colocando, lógico que menorzinho vai ficando, tá? Então, se eu colocar mais um monte de coisa aqui, se eu colocar mais 10, por exemplo, vai ficar menorzinho. E a legenda, ó, se você quiser colocar a legenda, ela vai aparecer aqui. E quando a gente clica, abre maior, posso passar no carrossel, ó. Entendeu? Então, ele vai ficar aqui nesse formato, só que se a pessoa quiser visualizar, ó, e aí o vídeo também. Ele vai lá e consegue ver o vídeo. Tá bom? Quero ver maior, clico aqui, vejo maior. Então, ele vai ficar no formato de grade. Precisa de várias imagens juntas? Ok, vou usar grade. Beleza, então esse é um formato, ó. Lembrando que esse maisinho aqui, gente, ele é de dentro do grupo grade. Se eu não quero mais colocar nada aqui, eu, como uma pessoa que tem toque, eu vou ter que colocar mais um, que é para ficar os 4 lá, tá, gente? Porque senão vai ficar um sem nada lá.
Eu vou colocar qualquer imagem aleatória aqui. Deixa eu tirar aqui, ver se aparece um nome bonitinho. Tá. Então, coloquei só para ficar os 4. Então, esse mais é de dentro do grupo. Não quero inserir o conteúdo do grupo, Carla. Eu quero uma outra página agora. Clica aqui fora, ó. Tá vendo que tem o quadradinho aqui fora, o quadradinho aqui dentro. O quadradinho de dentro é do grupo. Quadradinho de fora. Aí eu vou colocar, nós vamos colocar o quê? Um outro grupo agora. A gente pôs o grade, agora a gente vai colocar o comparação. Então, comparação, ele já abre aqui, ó. Se eu quero comparar algo, certo? Então, eu coloco aqui imagens para poder comparar. Aí, gente, eu vou pôr um título aqui para separar, que senão vai ficar muita coisa, tá? Antes e depois. Antes e depois. Então, ó, eu vou colocar uma imagem aqui da planilhas Google. Eu queria com o símbolo do Google. Eu vou colocar só essa aqui. Então, eu coloquei uma imagem do lado de cá, e aí do lado de cá eu vou colocar uma outra. Vou colocar essa mesmo, só para vocês entenderem ali, tá? Então, a comparação pode ser um antes e depois, igual o Jean falou, pode ser você comparando duas coisas, tá? Então, o comparativo ele vai colocar ali imagens lado a lado para poderem ser comparadas. E vamos clicar no reproduzir de novo para ver como que vai ficar isso. Aqui, ó. Tá? Então, ficou uma do lado da outra. Quando eu clico, ele aparece. Não gostei muito, achei muito... Ó. Ixi, eu misturei foi tudo aqui. Misturou foi tudo. Vou colocar de novo. No gráfico. Eita, mas não vem pra cá mesmo, não. Tô doido. Ó. Cadê o... Esse aqui, ele não ficou dentro da comparação. Aí ficou fora. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá das duas imagens aqui, ó. Uma imagem aqui, ele tem umas tags, né, de maior e menor. Então, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, a marca do Google e a marca da Microsoft, aí quando eu clico, né, aí eu vejo as imagens em separado, tá? Então, da comparação, ele faz uma foto só, com uma do ladinho da outra mesmo, nessa questão do comparar, né? Pode ser aí também do antes e depois, igual o Jean falou.
Tá? Então, comparação. Ele faz um quadrado só com duas imagens. Mais um grupo, lembrando dos quadradinhos aqui, tá? O outro grupo que eu gosto, inclusive, muito, é esse de pilha, tá, gente? Ele é bem legal. Então, vamos lá, pilha. E aí, a gente vai adicionando conteúdo aqui, tá? Pode ser também imagem ou arquivo. Deixa eu colocar aqui do Excel agora, que eu não pus nada do Excel. Então, por exemplo, vou colocar essa imagem aqui. Não, essa não, que essa é... Então, vou adicionar uma. Então, tudo que você colocar dentro do grupo, tá? Vai ficar uma pilha de imagens. Vou colocar aqui também. Coloquem aí pelo menos 3, tá? Para vocês verem aí o efeito. Vou colocar mais uma. Então, dentro desse grupo aqui, pilha, ó, grupo pilha. Então, como que vai aparecer essas imagens? Eu coloquei aqui 4 imagens, né? Essa ficou repetida. Tá, então eu coloquei 4 imagens do pilha. Como que ele vai aparecer lá no Sway de vocês? Ele vai aparecer... Olha aqui que bonitinho. É essa pilhazinha aqui, ó. E quando eu clico, ele parece com as cartinhas, ó. Tá pequenininho, né? Deixa eu colocar maior. Senão não dá nem para vocês verem. Ó, cliquei no grupo. Ele tá pequenininho, tá vendo? Vou colocar no grandão só para vocês verem o efeito. Ó, ficou grandona, tá? Ó. Ele passa. E se você clicar aqui para expandir a imagem, né? Aí ele abre ela detalhadamente. Mas o efeito visual do pilha eu acho bem legal. Lembrando que igual tem imagens que vai ficar distorcida por causa do tamanho, né, gente? Ó. Então, esse igual essa logo mesmo do Excel ficou um pouquinho distorcido por causa do tamanho e ainda tem um tamanho intermediário também. Esse daqui eu coloquei no tamanho maior. Então, o grupo pilha é desse jeito aqui. Você coloca um monte de imagens e ele aparece, né, em formato de um atrás do outro. Então, vamos colocar o último grupo? Qual que é o último grupo? O último grupo é a apresentação de slides. Então, ele vai ficar um quadradinho, e aí você coloca as imagens e ele vai passando. Então, sempre quando vocês forem utilizar imagens, aí vocês pensem, como que eu quero que essas imagens fiquem disponíveis? Quero que ela fique numa grade? Quero comparar uma imagem com a outra? Quero colocar várias, né? E aí em pilhas que a pessoa vai passando ali? Ou, né, na apresentação de slides mesmo, uma galeria de fotos, né? Apresentação de slides fica muito legal também para uma galeria, né, um pouquinho maior. Então, eu vou colocar aqui o título de novo, pessoas, porque tá ficando muito... né? Tá ficando muito grande, tá ficando muito mistureba. Então, o último grupo que a gente vai ver, ó, apresentação de slides. Tá? Que são os layouts. Vamos colocar aí imagens. Deixa eu ver se aparece alguma imagem aqui do Sway. Primeira, ó, maisinho de novo para colocar outra imagem. Deixa aquela só. Aí aqui, deixa eu colocar outra coisa. Vou colocar várias imagens aqui, só para vocês. Projetos, legal. Para vocês verem como que vai ficar, então. Sempre lembrando, tá, gente? Dentro do grupo, ó, ele fica demarcado que eu ainda estou dentro do grupo. Aqui eu ainda tenho mais 2, né? Então, se eu não quiser mais dentro do grupo, eu tenho que clicar fora. Vamos lá no reproduzir de novo para vocês verem esse último, como que é a apresentação de slides. Ó, tá vendo? Vai ficar um quadrado, realmente, como apresentação de slides, aí você vai avançando, ó. Avança.
Volta. Se quiser maior, aí ele, né, para dar uma ênfase. Então, a apresentação de slides é desse jeito. Ó, aquele menuzinho, gente, da navegação, o que vai aparecer no menuzinho da navegação? Vai aparecer as seções, tá, gente? Então, se você quiser, você vai lá, falei assim, ah, não, tá ficando muito misturado, ou então tá ficando tudo de um jeito só. E aqui até aqui para poder aparecer na navegação, no menuzinho, que parece mesmo o menuzinho de um site, você tem que ir colocando as seções, tá? Eu coloquei 3 seções, lembra? Coloquei uma seção para o Word, uma seção para o Forms e uma seção para o Excel. E aí ele fica aqui. E eu posso navegar por aqui ou ir direto lá, tá? Na setinha. Então, na navegação, para aparecer esse 1, 2, 3 aqui, são as seções. Você vai colocando seções, aí você coloca uma seção, aí você coloca um título, coloca uma imagem, ou coloca um vídeo. Tá bom? E aí vocês vão montando o projetinho lindo de vocês, que será para, né, apresentar para os colegas. Tá, Carla, fiz. O meu design eu achei muito feio, então depois, se vocês quiserem mudar, e depois que você já fez tudo, aí você pode vir, alterar, né? Colocar aí um outro estilo, ó, porque eu não gostei daquele preto e branco, tá bonitinho assim de vermelho. Tá? Então mexe no estilo de novo. E aí depois vocês têm que clicar onde? No compartilhamento. Então, clica aqui no botão compartilhar. O que é que eu posso, ó? Pessoas ou grupos, que é para você colocar o e-mail. As pessoas da sua organização que tem o link, ou seja, só quem tiver lá o @SE que vai conseguir acessar, ou qualquer pessoa, tá? Esse aqui é só o acessar, tá? Ó, exibir. Agora, se você deixar no editar, aí você tem que tomar mais cuidado aqui, tá? Porque a pessoa vai poder editar o seu Sway. E aqui eu tenho 2 formas também, ó. Obter código de inserção, né? Que é aquele mesmo códigozinho que eu mostrei do Forms. Então, se você quiser colocar um Sway dentro de um blog, dentro de um site, você também pode pegar esse código aqui de incorporação. Tá? Ou então, não, eu quero só um link visual mesmo, ó. Então, eu vou pegar aqui, copio o link, né? E aí, quando eu mandar esse link para a pessoa... Ah, copiou não? Ah, não é para copiar a miniatura. Copiar o link. E a pessoa vai visualizar o meu Sway. Como eu estou logada com a minha conta, ele já abriu para mim editar, né, gente? Mas se ele tiver, se for uma outra pessoa com uma outra conta, ele vai abrir a visualização. Tá bom? É só porque eu estou na mesma conta. E aí, se você quiser deixar a pessoa editar, você clica no editar. E aí você pega esse daqui e manda para a pessoa. Tá? Então, a gente já viu aqui, vocês vão produzindo, vão tendo dúvidas. Ah, sobre o que eu posso fazer? Ah, professora, eu queria colocar uma apresentação do PowerPoint aqui, tá dando errado. Então, eu já vou abrir o fórum lá no Moodle, que é para vocês irem postando as dúvidas, tá? Que vocês forem tendo no projeto final. Eu vou colocar essa parte da gravação da aula, e aí vou colocar já o fórum de dúvidas, que é para vocês irem tendo as dúvidas e irem postando lá, ou vocês podem falar comigo no WhatsApp mesmo, sem problema. Tira print, igual muitos de vocês fazem. Fala, ah, professora, eu queria colocar isso daqui. Eu vou lá, circulo, tudo bonitinho, para vocês já irem pensando em como que vocês vão fazer esse portfólio, né? Que seria o portfólio de vocês. Gostaram do Sway? Tem alguma dúvida? O meu está ficando lindo, né? Imagino, pessoa. Ainda mais agora com o Canva, ela vai lá no Canva, vai lá fazer as imagens delas todas autorais, né, Ned? Vai fazer todas as imagens lá para poder colocar aqui, tudo bonitinho. Vou nada, eu não tenho essa criatividade toda, não. Eu comecei a explorar aqui com um assunto aleatório. Poderia já ir aproveitando, né? E fazer sobre as ferramentas do curso para ganhar tempo, mas não deu certo. Estava fazendo sobre a de estimação. Depois vocês alterem, né? Então a gravação ela vai ficar lá, vou até parar de gravar aqui. A gravação vai ficar lá no Moodle, na